Pessoal, a gente vai conversar sobre estresse superando de maneira saudável. Eu ia falar da gente imaginar a seguinte situação, né? Diante de tantos trabalhos a fazer que a gente tem, né? Imagine-se em situações de imprevisto, acontecer a seguinte situação. Você está fazendo um monte de coisa e aí no trabalho surge mais um a fazer. E aí você pensa, poxa, se eu tivesse 2 mãos eu dava conta de fazer esse trabalho com mais facilidade. E o seu corpo entende essa mensagem e ele acaba fazendo surgir mais 2 braços para você poder executar os seus afazeres. Mas você não dá conta de fazer 2 coisas ao mesmo tempo porque você tem só um cérebro. E aí o seu corpo entende essa mensagem e ele multiplica o seu cérebro. Então você tem 2 cérebros e com isso você dá conta de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Com grande perfeição e tranquilidade. Se o mundo fosse assim, ia ser ótimo. A gente ia dar conta de fazer um monte de coisa e seríamos praticamente como povos, né? Fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo, mas de forma tranquila. Porém, na realidade, não é nada disso que acontece. Diante de imprevistos e muitos afazeres, o nosso corpo, ele sofre alterações fisiológicas e essas alterações são chamadas de estresse. Ou seja, o nosso corpo, ele entra na sensação de desconforto e depois ele se reestabelece. E justamente por isso, por ele entrar numa situação de desconforto e se reestabelecer, é que o estresse algumas vezes ele é chamado da biologia da coragem. Ou seja, diante de uma situação que inicialmente ela te traz insegurança, medo, ansiedade, mas se você se propõe a fazer e tem um resultado positivo, você se torna corajoso, você percebe que você deu conta. Então é algo extremamente positivo. O estresse, ele causa reações de defesa e adaptação no nosso corpo, diante de um agente agressor. Esse processo ele é dado em 3 fases. A primeira é a fase de alarme. É uma fase muito curtinha que o nosso organismo ele dá esse sinal de alarme. Ele mostra que tem alguma coisa que está tirando a harmonia interna dele. E de que forma que esse alarme aparece para a gente? No sentido da pressão arterial ela aumentar, a respiração ela aumenta, os batimentos cardíacos aumentam, a pupila dilata, e ali é aquele momento que você tem que tomar 2 decisões, uma decisão na verdade, né? Ou você foge diante da situação, ou você luta. Então o nosso organismo ele não perde muito tempo na fase de alarme, porque o objetivo dele é lidar diretamente com o agente agressor, e não ficar dando alarme. A segunda fase é a fase da resistência. Quem decide lutar vai viver essa fase da resistência. É onde você resiste diante de uma situação ameaçadora. Na fase da resistência, o nosso corpo apresenta alguns sintomas como fadiga, cansaço, tensões musculares, tremores musculares, dificuldade na memória, dificuldade de concentração. Esses são os sinais. O corpo que resiste, ele consegue se adaptar, ele reestabelece a harmonia interna. Ele vence o estresse, ele supera. Agora, o corpo que não consegue, ele vai para a terceira fase, que é a fase da exaustão, onde a resistência ela falha, onde o corpo ele entra em colapso e ele não dá conta mais de responder de forma positiva. Essa fase da exaustão é a fase que é uma porta aberta para grandes e sérios adoecimentos mentais e físicos. Então, o objetivo do estresse não é a gente reduzir o estresse, porque a gente não dá conta diante das alterações fisiológicas. A gente não dá conta de potencializar a nossa memória, de perceber, nossa, eu estou com dificuldade de gravar as coisas, mas amanhã eu tenho uma reunião e eu preciso prestar atenção. Você não dá conta, né, de chegar no dia de amanhã e estar com a memória 100%. Então, a pessoa que ela tenta diminuir o estresse, considerando essas alterações físicas, ela só está colocando um peso a mais na fase da resistência. Porque o seu corpo ele já está ali resistindo, e você tentando mudar algo que você não dá conta, é um peso a mais. O corpo, quanto mais tempo ele fica na resistência, maior a probabilidade dele não resistir, dele entrar em colapso. Então, diante do estresse, a gente tem que buscar resultados positivos. Grandes empreendedores dizem que a capacidade do ser humano de prosperar sob pressão
é uma habilidade vital dentro de um emprego, dentro de uma empresa. E o que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que a pessoa que consegue gerenciar o estresse, ela tem um destaque no mercado de trabalho. Mas ver o estresse dessa maneira, de uma forma diferenciada e trabalhar para gerenciar, requer um esforço. Requer você estar ali no dia a dia buscando formas e trabalhando maneiras para você potencializar o bem-estar do seu corpo. E isso é possível tanto na vida pessoal quanto dentro de uma empresa. Pessoalmente, você pode fazer algumas coisas, como alimentação. Alimentação saudável, corpo saudável. Então, você está nutrindo saudavelmente o seu corpo. A gente está falando sobre isso, mas não é no sentido de reduzir estresse, mas é no sentido de você potencializar o seu bem-estar, favorecer com que o seu corpo ele fica bem de todas as formas possíveis. E, em consequência, o seu corpo ele vai ficar mais distante de qualquer possibilidade de estressar. Ele fica mais forte diante de agentes agressores. Além disso, o relaxamento. O relaxamento é fundamental. Não é simplesmente relaxar final de semana, férias, feriado e de segunda a sexta, que na verdade seria os dias mais necessários de relaxamento, você deixar para lá. Porque aí você está o quê? Você está cultivando o seu corpo como se fosse um vulcão. Ele fica prestes a entrar em estresse em qualquer momento. Uma outra forma seria exercício físico. Porque fazendo atividade física, a gente libera o hormônio cortisol, que é da sensação de bem-estar, do prazer. Então, você ainda vai estar potencializando ainda mais o seu bem-estar. Autoconhecimento. Isso aqui é muito interessante, porque se você consegue perceber logo de imediato os sinais de alerta que o seu corpo emite para você, ou seja, os sintomas, e você dá conta de perceber o sintoma, e logo em seguida você dá conta de perceber qual que é o agente agressor, qual que é a fonte desse estresse, você atua em um tempo menor. Então, o seu tempo na fase da resistência, ele vai ser mais curto. Ou seja, vai ser mais propício você se adaptar do que falhar a resistência. Tem pessoas que vivem os sintomas do estresse, mas demoram a dar conta. E o corpo está ali, o corpo está tentando resistir, está mandando sinais, está cansado, está fadigado, a memória está falhando, a concentração está péssima, está com dificuldade de dormir. E a pessoa não percebe, E às vezes quando percebe, ainda assim ela demora mais um tempo para tomar consciência de onde que vem. Então, autoconhecimento é muito importante nesse sentido. E por último, qualidade de vida. Você conseguir gerenciar a sua vida e equilibrar trabalho com vida pessoal, com vida familiar, com amizades, com momento de lazer, é extremamente importante. Então, não é só fazer 1, 2 ou 3, no sentido de você fazer esses cinco aspectos no seu dia a dia, porque isso você favorece muito o seu corpo, ele está em pleno bem-estar. E com isso você fica mais longe de poder se estressar. Considerando a empresa, existem algumas práticas gerenciais que podem ser tomadas e completamente favorável ao funcionário ficar longe do potencial de se estressar. Entre elas, a primeira é seleção adequada. A empresa que contrata um funcionário porque, em partes, ele tem um perfil da empresa, em partes vai estar tudo ok. A parte do profissional que requer esse perfil da empresa, vai estar tudo ok. Mas a outra parte que não, vai ser um potencial para ele se estressar. Com certeza ele vai encontrar ali vários agentes agressores que vão causar essa sensação de estresse. A outra é a comunicação. A empresa que favorece a comunicação junto com a participação, ela possibilita ao funcionário falar aquilo que ele concorda, aquilo que ele discorda. Ela permite ao funcionário ser um funcionário de ação, intervir naquilo que ele acha que não está bacana ou propor novas ideias. E isso favorece muito o bem-estar físico e emocional. Concessão de poder. É extremamente importante a empresa ela conseguir perceber para quem ela vai conceder o poder. Porque aquela pessoa que ela não está preparada para gerenciar esse poder,
possivelmente ela vai levar muitos agentes agressores para os funcionários. E sim, vai potencializar bastante a possibilidade de se estressar. Capacitação de funcionários. Muitas vezes acontece, né? A gente está no nosso trabalho, no nosso dia a dia, fazendo coisas que estão dentro da nossa expertise, mas vira e mexe a gente vai ter que fazer alguma coisa que está fora. E quando a gente faz algo que está fora e a gente não tem a capacitação, vai gerar medo, vai gerar insegurança, vai gerar aquela incerteza. Eu vou lutar, eu vou fugir. Às vezes vai dar muita vontade de fugir, mas não dá para fugir. Né? Então, a empresa que ela busca essa capacitação, ela está favorecendo e potencializando o bem-estar do funcionário. E, por último, apoia as famílias. Às vezes, a empresa ela desconsidera que o funcionário, ele vem de uma família, ele tem uma família, ele tem uma história de vida. Ou seja, ele tem problemas lá fora também. Né? E por mais que a gente falasse, mas profissional que é bom, chegou na empresa, deixou os problemas do lado de fora. A gente pode até não falar dos problemas dentro da empresa, mas não significa que a gente não é afetado diante deles. Muito pelo contrário, né? Então, a empresa que ela consegue perceber o profissional na sua totalidade, ela já vai buscar trabalhar todos os lados do profissional. Não só o profissional, mas também o pessoal. E o profissional que sente que ele tem esse apoio familiar dentro da empresa, ele fica também muito mais tranquilo diante disso. Mas existem alguns aspectos dentro do ambiente de trabalho que afeta diretamente a qualidade de vida do profissional, como a sobrecarga no trabalho, a falta de estímulo, de perspectiva diante do trabalho, a alteração do sono. Então, às vezes tem profissional que está na hora de dormir, está trabalhando, aí está na hora de trabalhar, está com sono. Então, isso interfere a qualidade de vida do profissional. Necessidade de mudança. Às vezes a empresa ela tem consciência de que é preciso fazer mudanças, mas ela não faz, por N questões. Né? E não fazer essas mudanças também vai favorecer o adoecimento do profissional. Necessidade de ergonomia. Para quem trabalha muito sentado, é extremamente importante e necessário para o corpo físico, né? Você trabalhar ele, você fazer alguns exercícios para trazer essa sensação de bem-estar. Então, o estresse no ambiente de trabalho, ele afeta tanto o indivíduo quanto sua prestação de trabalho e a qualidade dele. Agora eu quero voltar lá na fase, né, da exaustão, que eu falei que é a fase que o corpo ele não dá conta e de fato ele adoece. Né? E entre os adoecimentos, a gente pode falar de depressão, a gente pode falar de transtorno do pânico e a gente pode falar também, que eu quero trazer para você, sobre a síndrome de burnout. Essa síndrome ela é muito conhecida como esgotamento profissional. Ou seja, ela está extremamente vinculada ao ambiente de trabalho. Não tem nada a ver com as dificuldades em casa, as dificuldades pessoais, as dificuldades familiares. É voltada ao setor de trabalho. E nessa síndrome, né, a pessoa que ela é diagnosticada, ela não é a síndrome, ela está com a síndrome. Ela está com a síndrome porque essa síndrome ela é passível de tratamento. Possivelmente tratamento psiquiátrico, dependendo da intensidade do grau dos sintomas. Então, vai precisar do medicamento e necessariamente psicológico, para a pessoa poder se tratar, para a pessoa poder entender, né, a fonte de todo adoecimento. Existem algumas características dessa síndrome, que entre elas é a exaustão emocional. O corpo ele já está completamente sem energia. Ele já está extremamente fadigado. Nessa fase, a pessoa ela já lida com as questões do trabalho de forma completamente indiferente e bastante irritada. E a pessoa ela já começa a se isolar. Além disso, uma outra característica é a despersonalização. O que é isso? Aquela pessoa que é muito comunicativa, ela começa a ficar mais calada. A pessoa que é extremamente extrovertida, ela já fica introvertida. A pessoa que ela já fica completamente apática. Ela evita vínculos.
Em casa, no ambiente familiar, ela já começa a se isolar completamente. Ela não quer saber de conversar, de fazer novos amigos, de interagir. E, além disso, ela não tem mais a capacidade de responder diante de algum imprevisto, diante de alguma ameaça, de alguma mudança, de forma positiva. Ou seja, se no ambiente de trabalho, situações pequenas do dia a dia, mudança de prazo, mais uma coisa para fazer, que antes a pessoa ela dava conta de fazer isso bem, isso para ela já causa uma explosão emocional. Então ela vai ficar com raiva, ela vai xingar, ela pode até entrar em conflito, né, diretamente com quem solicitar para ela esses novos comandos, né? Além disso, tem a ineficácia, que é a sensação que a pessoa tem de que nada mais faz sentido. Ela já não tem prazer nenhum em trabalhar. Ela já não tem realização profissional. Ela se sente completamente perdida. Ela já não consegue se vincular com o trabalho da mesma forma que antes, com prazer, com motivação. Normalmente faz só por fazer, ainda faz bastante arrastado. Então a diferença, né, dessa síndrome por estresse é que no estresse tem tantos os aspectos negativos, mas também tem os aspectos positivos quando você consegue gerenciar o seu estresse. Na síndrome não, né? Nessa síndrome, os resultados são somente negativos. A pessoa ela já não tem mais capacidade psicológica de responder e gerenciar de forma positiva. Em 2015, eu tirei a minha carteira de moto. E foi uma experiência bastante interessante. Porque no dia do exame, né, tinha muitas pessoas. E como qualquer um, eu estava completamente nervosa, tendo que lidar com as minhas emoções, com as minhas inseguranças, meus medos. E aí eu adotei a estratégia de nem ser a primeira e nem ser a última, porque chama mais atenção. Então eu fiquei na fila ali no meio. E aí eu fiquei o tempo todo tentando me concentrar, tentando me manter o controle diante das minhas emoções. E eu não fiquei olhando para as pessoas, né, para quem estava fazendo o exame, para as pessoas que estavam às vezes caindo, porque tinha pessoas que caíram, tinha pessoas que não conseguiram fazer as etapas bem, né? Tinha pessoas que estavam extremamente felizes. E ao meu lado também tinha gente que estava tão nervoso quanto eu, tinha gente que estava menos. E ali eu fiquei na minha, eu e a moto ali, e eu tentando repensar nas minhas aulas, no que o instrutor tinha falado para mim, na minha capacidade, na minha vontade imensa de conseguir aquela carteira naquele dia. E fui me mantendo assim até o momento de posicionar a moto e eu subi em cima dela. Nesse momento, eu subi da moto de um lado e quase caí do outro. Foi um momento que as pernas tremeram, né? Então, nesse momento, eu senti toda a fase de alarme. Que o coração ele vai disparar, você sente sua cara queimando, aí a mão começa a tremer, as pernas já estavam bamba. Mas eu pensei assim, gente, eu quero tirar essa carteira hoje. E aí eu fiz meu exame, consegui, tirei a carteira. Mas, né, tirei a carteira, agora a outra fase é o quê? Andar de moto sozinho, na cidade. Não é mais na motopista e nem com o instrutor. Então, se todo dia que eu ia subir na moto, eu tinha os mesmos sintomas. Suor, tremor, medo, insegurança. E eu pensava assim, poxa, mas eu não tirei a carteira de moto para não andar na moto. E aí, para eu ir para o meu trabalho, eu não fazia a rota que eu fazia de carro. Porque eu queria evitar morro, eu queria evitar um trânsito mais intenso. E assim eu fui conduzindo, né? Eu fui conduzindo porque eu pensava assim, olha, o que eu estou sentindo é porque eu não tenho experiência. A partir do momento que eu tiver mais experiências, esses sentimentos, né, de insegurança, de medo, de ansiedade, os tremores, as tensões, isso vai passar. E dessa forma, eu fui andando. Então, o que eu quero trazer com essa história para vocês? Que diante de uma situação difícil que eu vivi, eu consegui trabalhar ela de forma positiva, ter resultados positivos. E isso a gente está falando sobre resiliência. Resiliência é uma habilidade. É a capacidade que nós temos de lidar com situações de ameaças, com situações de dificuldade e conseguir prosperar
sem ter um adoecimento mental, sem que isso te afete emocionalmente. Em termos de direção de carro, de moto, existem muitas pessoas que tiram a carteira, que até no processo de tirar a carteira ou que depois, para andar de carro, é extremamente difícil. E isso afeta o emocional dela, né? Essa habilidade, ela não é nata, né? Então, por ser uma habilidade, a gente pode trabalhar isso a qualquer momento das nossas vidas. A gente pode trabalhar tanto sozinho, quanto também pedir ajuda de um profissional. E essa habilidade, a resiliência, ela tem algumas características. A primeira é o controlar as suas emoções e o seu impulso. Então, na hora que eu subi na moto, que eu quase caí, pensei assim, poxa, todo aquele trabalho que eu estava tentando de manter tranquila, foi por água abaixo em um segundo, né? Então, naquele momento, veio a vergonha, veio aquele pensamento que assim, não, gente, o povo viu, eu quase caí. Mas eu consegui controlar as minhas emoções. E deixar aquele momento como um momento e seguir em frente, né? Uma outra característica é você conseguir analisar o ambiente. O que seria isso? É você conseguir entender que a situação ruim que você está vivendo, ela é causada não só por sua culpa, mas também por fatores externos. E você trabalhar diante disso. Quando eu fazia, né, uma nova rota, eu considerava que se eu passasse em cima de um morro e tivesse que parar, isso ia atrapalhar na minha habilidade de pilotar moto. E que se eu passasse em ruas muito movimentadas, isso também ia afetar. E você conseguir fazer essa análise te permite trabalhar diante disso, se organizar. Então, o que eu fazia? Buscava outras rotas. Dava mais volta? Dava. Mas ali eu estava construindo o meu caminho para eu me sentir mais segura e estar bem comigo mesma, né? Uma outra também é o autoconhecimento. É você conseguir perceber, ao viver uma situação ruim, uma situação de ameaça, diante de um agente agressor, é você conseguir perceber o que você faz que potencializa o seu bem-estar e o que você faz que vai culminar todas as suas emoções. E isso vai te levar para um resultado negativo. Então, quando eu estava na fila, esperando a minha vez, eu sabia que se eu levantasse o rosto e olhasse para quem está fazendo o exame, isso ia me desconcentrar. Isso ia me deixar insegura. Se eu olhasse para quem também estava na mesma situação que eu, de espera, ia me deixar angustiada. E o que eu fiz? Evitei. Evitei de olhar para o externo para que isso não me afetasse. Pessoas que são mais resilientes, elas conseguem ter um domínio melhor da sua vida. E com isso, elas ousam mais no seu dia a dia, nas escolhas, nas dificuldades. Pessoas que são menos resilientes, elas estão mais propensas a adoecimentos emocionais e físicos. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês hoje, eu acho que é um repensar sobre o estresse. E sim, ele é muito presente dentro do ambiente de trabalho, até mesmo porque a gente vive mais tempo trabalhando do que fora dele, né? Então, eu quero trazer para vocês esse repensar diante do estresse. Não percam tempo tentando controlar os sintomas, né? Tentam ficar mais atento diante dessas mudanças de comportamento, de todos os tipos que eu falei. Tentam ficar mais atento o que essas mudanças de comportamento dizem da sua vida, dizem do seu dia a dia. E busquem gerenciar, né, o estresse e não diminuir. Não só gerenciar o estresse quando ele aparecer, mas principalmente, se der, eu acho que para vocês buscarem ter uma qualidade de vida melhor, quando eu falei a questão da alimentação, relaxamento, autoconhecimento, atividade física, qualidade de vida, busquem trabalhar nesse aspecto, porque isso vai favorecer bastante vocês viverem bem emocionalmente, o corpo também, ele vai estar muito melhor e muito mais forte diante de qualquer situação de ameaça ou diante de qualquer situação de imprevisto. Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta...
Só ver se eu entendi porque você falou baixinho. Vem cá, Tutu, vem cá. Sim, sim. A questão é justamente, repetindo. Tá, a pergunta foi, no trabalho, quando a gente tem muito trabalho, muito que fazer, isso traz um estresse muito grande. O que nós devemos fazer para poder aliviar esse estresse, diminuir essa tensão? Na verdade, Arthur, para lidar com o estresse é muito mais uma ação preventiva, porque isso facilita e é bastante favorável, né? Do que quando você já está ali naquele estresse. A prevenção, ou até mesmo quando você está nessa situação de muito estresse, né? O cuidado do seu corpo, isso é extremamente importante, né? A questão da qualidade de vida, tá, eu tenho muito trabalho? Tenho, mas é saber que o seu corpo físico e emocional, ele precisa de um descanso. É saber que o seu corpo ele precisa de um relaxamento, ele precisa de uma alimentação adequada. Porque acaba que a realidade do trabalho, né, se a gente for pensar só no trabalho, a gente vive o trabalho. Quantas vezes todos nós já não tivemos dias de trabalho em que a gente não teve nem tempo para comer, né? O trabalho foi intenso, eu não tive tempo para comer. Chego em casa morrendo de dor de cabeça, quase morrendo. Então, assim, a gente precisa perceber isso, a gente precisa ter o cuidado com nós mesmos. Porque se a gente não se cuida e se doa 100% ao trabalho, o corpo ele não dá conta. Por isso que eu falei, né, daquelas ações que a gente pode fazer no nosso dia a dia, justamente para você estar ali, olha, nutrindo o seu corpo, para o seu corpo viver em bem-estar. Sim, sim. Planejamento, estabelecer prioridades, entender também, né, que às vezes aquela demanda que você tem, humanamente falando, você não vai dar conta de fazer ela ao mesmo tempo. E aceitar essa alimentação, porque muitas vezes a gente não aceita. A gente quer fazer tudo. É porque a empresa cobra. Tá, a empresa cobra, mas a gente também tem que, eu acho que, se posicionar, se mostrar. Sim, enquanto humanos. Isso. Esse é um assunto muito interessante, saber dizer não. Com certeza. A importância do não. Fica a dica aí, né? Acho que terapia auxílio psicológico todo mundo deveria talvez fazer em alguma medida, mas como saber quando é a hora de procurar um psiquiatra, de repente? Psiquiatra, tá, vamos lá. Essa é uma polêmica, né? A psiquiatria, só para esclarecer a diferença, né, que o psiquiatra ele receita o medicamento, nós psicólogos não. O medicamento, ele vai atuar no sintoma. Né? Então, a pessoa que ela já não dá conta de lutar contra o desânimo, contra o cansaço, quanto aquela dificuldade, né, de trabalhar, de se mover, aí a gente entende o quê? Que ela está numa situação que os sintomas estão tão intensos que a pessoa está paralisada, ela não dá conta de seguir com sua vida. E aí, né, se não vir a medicação para aliviar esses sintomas e a pessoa começar a dar conta da sua vida, né, ela não vai sair daquele lugar. A terapia, ela vem para trabalhar a causa, ir lá na raiz de todos os seus problemas. Tem pessoas que primeiro buscam o psiquiatra. E aí todos que buscarem um psiquiatra primeiro, o psiquiatra vai falar assim, olha, eu te receito esse remédio, mas eu te receito também um tratamento psicológico. Porque ele sabe que você precisa lidar com a causa. Né? Eu sempre oriento, por via das dúvidas, procurar primeiro o psicólogo. Porque é possível a gente fazer um trabalho, por mais que a pessoa sinta que os sintomas dela estão intensos, mas ainda assim é possível fazer um trabalho sem o auxílio do medicamento. E vai ser muito melhor para a pessoa, né? Porque já tem toda aquela resistência da pessoa, às vezes, aceitar que está tomando, né, o remédio. Na verdade, a terapia em si não é um caminho fácil, é um caminho difícil.
Não é todo mundo que tem a facilidade de reconhecer que eu não estou dando conta mais, né? Então, esse não dar conta mais, ele gera muita frustração. Então, você admitir isso e ir no psicólogo é um grande passo. Tomar remédio dificulta ainda mais. Então, eu sempre aconselho, está na dúvida, procura um psicólogo, vai lá, conversa, o psicólogo vai fazer avaliação, né? Se você já ganha, né? Eu acho que uma notoriedade em relação às pessoas. Sim, mas o Janeiro Branco é a prevenção e cuidado da saúde mental.